É isso aí, galera. Chegando agora às últimas informações do nosso Mengão. Depois de um primeiro tempo excelente, o Flamengo bate o Vasco por 4-1 e avança um pouco na classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui acompanhar os comentários e análise de Bernardo Ramos da partida que o Vasco fez. A proposta do jogo do Vasco parece que não deu certo. 3 zagueiros e um meio muito espaçoso. Vamos ver o que ele falou sobre isso. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos. Isso é bastante importante para o nosso crescimento. Lembrando que os créditos do vídeo vai para o canal Bernardo Ramos. O link do canal dele vai ficar na descrição. Seguinte, assim, aqui nesse canal a gente respeita muito a tática, né? Então dava para ver lá no início do jogo, né? O Arrascaeta jogando muito pelo lado esquerdo, um pouco mais avançado, com o Gerson também jogando pelo lado esquerdo. Mas assim, o processo de dominância do Flamengo foi tão grande desde o início do jogo que fica difícil até a gente apontar assim, pô, foi por aqui que o Flamengo ganhou o jogo. Eu acho que a grande virtude do Flamengo, e aí eu remeto ao comentário feito no programa Opinião Placar, foi o meio de campo, né? Porque assim, futebol não tem muito segredo. Mourinho fala sobre isso, Guardiola fala sobre isso. Veja, são técnicos com visões de futebol bem diferentes. Mas em comum, eles têm a opinião de que jogo de futebol você ganha no meio de campo, né? Então assim, você viu o Vasco começando com Miranda, Capasso e Léo. Tá, beleza. 2 laterais que sobem bastante, Piton e Pumita. Quando você ocupa as laterais, não tem segredo, né? Se você tem 2 jogadores apenas no meio de campo, Jair e Galarza, e o Flamengo com Pulgar, que partida, aliás, que jogador é o Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Matheus França, você tem 5 contra 2, cara. Esquece. Seu time vai dominar o meio de campo, seu time vai ganhar o jogo, tá? Esse foi o comentário. O que eu não imaginava é que seria uma vitória tão contundente quanto tão acachapante como ela foi, como ela se construiu no primeiro tempo. Veja, o Flamengo tirou o pé completamente na segunda etapa. Tá? Se tivesse mantido o ritmo do primeiro tempo, provavelmente teria metido 6 no Vasco. A grande goleada da história, que eu vi pelo menos, né? A história é bom, né? Porque a história não começa quando eu me entendo por gente. Mas foi o 6-1 do Flamengo sobre o Vasco, que estava no Maracanã, sobre o Botafogo em 1985. Né? O jogo do Adalberto, que o Adalberto jogou pra caramba, até o Flamengo ganhou de virada por 6-1. O jogo que o Gilmar fez gol, o Gilmar Popoca, tal, aquela coisa toda. Mas assim, eu custei a olhar para esse jogo, ou melhor, não custei a olhar para esse jogo e falar, caramba, vem aí uma outra goleada cachapante. Vem aí uma humilhação, e foi uma humilhação pro Vasco da Gama. Mas não foi porque o Vasco, veja, o Vasco cometeu esse erro capital, para mim, o técnico Maurício Barbieri cometeu esse erro capital, mas porque o Flamengo estava muito bem armado. O Flamengo tem um poder de marcação na saída de bola do adversário muito forte, né? Não são perseguições individuais, é um time que marca por zona, mas que marca muito forte a saída de bola do adversário. Então você olhava para o primeiro tempo e falava, caramba, alguma coisa muito grande vai acontecer por aí. E, gente, o Pulgar meteu aquele golaço no início do jogo, depois tem o Gerson fazendo um gol de cabeça e tal. E você fala, gente, isso aqui vai ser um vareio, isso aqui vai ser um espetáculo. E foi um espetáculo. Torcedor do Flamengo, guarde na memória esse jogo, você assistiu a esse jogo, porque é um jogo daqueles de almanaque. É um jogo daqueles para guardar na memória. E pode ser o jogo de uma arrancada. O Flamengo está a 8 jogos invictou. Tem papelão contra o Nublense, aquela coisa toda, né? Empate por 1-1, tal, empate com o Racing, aquela coisa toda. Mas é um time que está ganhando corpo. E é um time que já está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Vem coisa boa por aí. É isso aí, nação. De fato, o Flamengo está evoluindo a cada dia que passa e ganhando confiança com essas vitórias. Pois o mais importante nesse momento são os jogadores
entender a proposta de jogo de Sampaoli e fazer com que o Flamengo vença, né? Acredito eu que Sampaoli está conseguindo fazer com que o Flamengo jogue, conseguindo extrair 100% da qualidade de cada atleta. Você percebe que a vontade e a dedicação dos jogadores é outra. A forma física está melhorando. O Flamengo tirou o pé, é claro. O Flamengo não iria passar 90 minutos jogando do jeito que jogou os primeiros 45. Isso era questão de lógica, entender que o Flamengo iria diminuir o ritmo no segundo tempo, até porque não precisava o Flamengo fazer mais gols, uma vez que no primeiro tempo já fez 4. E agora que vai ter uma maratona de jogos importantes, devemos frisar essa questão. O Flamengo vai ter Libertadores da América, o principal campeonato da Sul-Americana, e o Flamengo ainda não está classificado. Portanto, a importância de preservar esses atletas, até mesmo para chegar com essa mesma garra, com esse mesmo ritmo nos próximos jogos. O Flamengo precisa vencer o Racing e precisa vencer o Alcas em casa, não é isso? Então, vamos torcer para que o Flamengo consiga vencer esses 2 jogos e se classificar para a Libertadores da América. Uma vez que classificado para a Libertadores, mata-mata é outra história, né? O Flamengo, por mais que não tenha feito uma fase de grupos boa, né? Porque não venceu nenhuma partida fora, mata-mata é outro jogo, mata-mata é diferente. E o Flamengo sabe jogar campeonato de mata-mata, principalmente porque tem elenco e tem jogadores qualificados e com essas características, né? Jogadores cascudos, jogadores que já passaram pela Europa. Então, Jorge Sampaoli está chegando, está fazendo com que o Flamengo volte a vencer, que é o mais importante. Ele, por mais que tenha pegado o time já com todos os campeonatos em andamento, ele aos poucos vai dando cara ao Flamengo, vai dando ritmo e principalmente vai resgatando a confiança dos jogadores, que é a mais importante. Alguns atletas que não vinham jogando bem no início da temporada, hoje já são destaques. Pulgar, por exemplo. Pulgar, depois que chegou no Flamengo, teve uma lesão e não conseguiu jogar mais. E com Jorge Sampaoli, ele é um dos melhores do time do Flamengo. Acredito eu que ninguém tira Pulgar do time titular nesse momento. Então, o treinador tem um papel fundamental nessa volta por cima desse jogador. Pulgar é um dos destaques, é um dos melhores do Flamengo em todas as partidas que ele disputou. Isso tem que dar os méritos ao treinador, que conseguiu fazer com que o jogador desse a volta por cima e hoje está brilhando no Flamengo. Não vamos esquecer também da excelente atuação de Gerson. Gerson, por mais que tenha cometido o pênalti, né, mas ele tentou tirar ali o pé e acabou batendo no jogador do Vasco e o VAR chamou e foi pênalti. Mas essa jogada não tira a excelente atuação do jogador do Flamengo. Gerson já é acostumado a jogar dessa forma. Ele jogou com Jorge Sampaoli lá na França, jogando mais adiantado, chegando mais na área. E o gol que ele fez é típico das características que ele entregou quando ele jogava com o treinador Jorge Sampaoli lá na França. Ele fez muitos gols lá e participava muito do time, chegando mais na área. E Jorge Sampaoli, sabendo disso, já chegou no Flamengo e já disse: você vai jogar mais adiantado, porque eu sei que você vai entregar mais daquilo que você está jogando. Então, foi o que ele fez e hoje Gerson também é um dos melhores do time. No mais, uma excelente vitória. Flamengo com essa pequena série invicta, né? O Flamengo faz alguns jogos que não perde, isso é muito importante para dar confiança aos jogadores. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da atuação do Flamengo contra o Vasco? Participa aqui do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso é bastante importante para o nosso crescimento.